Evangelho de João, capítulo de número 11. Vamos abrir juntos a palavra de Deus neste precioso evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 11, farei a leitura até o versículo 27. Peço que os irmãos acompanhem. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós seguimos estudando o capítulo 11 do Evangelho de João. E o que temos aqui nos versículos de 11 a 13 é o anúncio que Cristo faz da morte de Lázaro, mas a compreensão equivocada dos discípulos com respeito ao que Jesus disse, ou seja, Jesus diz uma coisa, eles entendem outra. Versículos 14 e 15, você encontra Cristo se alegrando porque eles estavam nessa situação. Porque quando chegassem a Betânia e vissem o que Jesus estava para fazer, a glória de Cristo se tornaria ainda maior, mais pungente, por conta da incredulidade dos discípulos. No versículo 16, você nota isso por conta da devoção de Tomé a Cristo, mais melancólica. Ou seja, ele não deixa de crer no Senhor, assim como os demais discípulos, mas a crença equivocada faz com que a fé ela se torne mais ofuscada. Ou seja, o cristão não tem uma visão clara daquilo que Cristo tem por propósito realizar na vida do homem. Verso 17... Lázaro, então, ele é mencionado por João, que já estava no túmulo há 4 dias, ou seja, já estava morto há 4 dias. Verso 18, você nota aqui um detalhe que nós vamos procurar explicar sobre a proximidade de Jerusalém a Betânia, cerca de 2 milhas, ou 4 estádios, como diz aí o versículo, 15 estádios, perdão, como diz o versículo 18. Verso 19... você encontra, então, os judeus indo confortar as irmãs de Lázaro. Muitos deles vão lá, mostra que eles eram muito conhecidos e também conheciam a Lázaro e, portanto, eles estavam muito tristes com a morte daquele homem. E nos versículos finais, 20 a 27, você tem o diálogo, o famoso diálogo entre Cristo e Marta. Na verdade, ele ocorre mais uma vez, né? O primeiro deles nós vimos, aconteceu tempos antes, e está registrado em Lucas 10, quando Marta é vista preocupada muito mais com os afazeres desta vida e perdendo a oportunidade de, encontrando Cristo em sua casa, sentar-se a seus pés.
A gente vai ver hoje, eu não sei se o tempo vai nos deixar fazer isso, mas nós vamos perceber hoje que a maneira como nós aproveitamos de Cristo faz toda a diferença nos momentos cruciais da nossa vida. Vocês vão conectar isso facilmente. Se Marta tivesse ficado mais tempo, como Maria, sua irmã, aos pés de Jesus, embora mais adiante você vai perceber, Maria também tem uma percepção parecida, mas Marta era muito decidida, ela era muito mais impulsiva. Veja que ela vai e fala ao Senhor, e ela não fala de uma forma crítica. Ela não diz, Senhor, demorou demais, por isso meu irmão morreu. Não, ela tinha esperança de que Jesus poderia ressuscitá-lo, mas somente se ele chegasse no tempo que ela queria. E aí você vai perceber que a falta de aproveitamento dela, quando Jesus esteve em sua casa, fez a diferença mais adiante. Se ela tivesse ficado um pouco mais aos pés de Cristo, certamente a reação dela teria sido outra. Então, o que é que nós vimos no sermão anterior? Vamos tentar lembrar aqui. Nós vimos como o Senhor Jesus recebeu a mensagem enviada por Marta e Maria a respeito da doença de seu irmão Lázaro, de que ele estava morrendo. Lembrem-se, o verbo na língua grega diz, ele está afogando-se. E se você já passou por alguma situação de afogamento, ou viu alguém se afogar, a sensação é essa, de desespero. A morte afunda o homem nas profundezas das trevas. E esse é o verbo que é usado por aqueles mensageiros. Lázaro está afundando, ou seja, ele está muito doente e a sua doença é terminal. E o que é que nós temos agora diante de nós? Nós começamos a ver ou contemplar a viagem de Jesus para Betânia, estando Lázaro morto já há 4 dias e tendo sido enterrado nesse intervalo de tempo em que Jesus sabe da notícia, mas ele demora a ir para a cidade de Betânia, ou a aldeia de Betânia. O ponto central, irmãos, então, no capítulo 11 do Evangelho de João, é Cristo se revelando ou se tornando conhecido como a ressurreição e a vida. E tudo que nós encontramos aqui no capítulo 11 serve apenas para trazer à tona, por meio desse contraste, entre a glória de Deus, o Emanuel Jesus Cristo, e a fragilidade do homem, a bem-aventurança dessa revelação. Esse é o contraste. O capítulo 11 tem por objetivo apresentar essa diferença entre Cristo, o Senhor, e o homem, um pobre pecador. Então, a ressurreição, ela se exibe apenas onde a morte chega. E você nota que esta é uma ênfase muito clara aqui no capítulo 11, ou seja, diante da desolação que a morte traz e o desamparo do homem diante dela ou na presença dela, se revela a glória de Cristo por meio da ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, em primeiro lugar, você vai observar no versículo 16 que o próprio Lázaro, ele já se encontrava morto. Tomé diz, então, nós vamos para lá e vamos acompanhar o Senhor para também morrer com ele. Lázaro morreu, Jesus não está pensando no que ele está fazendo, o nosso mestre. Ele sabe que se ele for para lá, por conta da proximidade com Jerusalém, vão pegá-lo, mas a gente está com ele. Nós somos devotos a ele, nós amamos o Senhor, então vamos morrer com ele. Então, você vê Marta também sendo apresentada mais uma vez para o leitor, né, do Evangelho de João. Ela é apresentada, ela está diante de nós mais uma vez. E o que é que nós notamos aqui? Veja só. Versículo 21, você percebe que ela só estava pensando na morte de seu irmão. E ela não estava enxergando que aquele que chegou na aldeia dela, que ela conhecia, tinha poder para ressuscitá-lo. Estando morto 4 dias, estando morto 1 mês, 1 ano, 10 anos, 1 século, ou milhares de anos. Foi a mesma reação de Maria, por isso que eu disse a vocês, veja no versículo 32, apenas para a gente conferir. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava,
ao vê-lo, ela fez a mesma coisa. A reação dela foi semelhante àquela quando Jesus esteve em sua casa, Lucas 10. Ela se lança aos pés de Jesus. Na casa dela, quando Jesus pousou lá, ela ficou assentada aos pés dele. E ela faz a mesma coisa, só que ela diz o mesmo que sua irmã: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então você vê uma reação semelhante. Os judeus então são apresentados, chegando para consolá-la, e o que eles percebem, verso 33, eles veem Jesus ali, comovido com a tristeza profunda de Marta, Maria e dos judeus. Jesus, vendo-a chorar, verso 33, e bem assim os judeus que a acompanhavam, ou seja, eles já estavam chorando com elas, agitou-se no espírito e comoveu-se. Revela a humanidade de Jesus. Ele teve compaixão delas, ele se entristeceu. É uma lição muito importante. Nós temos falado isso já por muito tempo, a congregação, sobre a maneira como nós devemos nos comportar diante de funerais. Eu preciso dizer isso mais uma vez. Nosso comportamento, às vezes, diante de funerais, é leviano, é desrespeitoso. A gente faz piada, a gente ri, conversa sobre política, fala de futebol. Era para a gente estar ali chorando. No mínimo, sérios, calados, como os amigos de Jó. Enquanto eles ficaram assim, tudo deu bem para Jó. Quando eles começaram a abrir a boca, eles falaram besteira. Eles não consolaram aquele homem em sofrimento. Por vezes nós não fazemos o mesmo. Veja a expressão de Jesus e dos judeus que estavam lá já. Eles, já com Marta e Maria, eles choram diante da realidade da morte. O cristão não pode esquecer disso. Toda vida é preciosa aos olhos de Deus. Toda vida é preciosa aos olhos do Senhor. E quando alguém morre, por mais distante que esteja de nós devemos aprender que nunca devemos fazer as nossas refeições assistindo os noticiários. Vocês sabem do que eu estou dizendo. A gente se acostuma tanto que a gente assiste o noticiário e está lá, acidente de carro, morre uma família toda, uma carreta pegou e a gente está. Fulano foi assassinado e a gente está comendo. A gente perde essa perspectiva. Capítulo 11 do Evangelho de João tem muito a nos ensinar sobre isso. E mesmo quando o Senhor está diante do túmulo, veja que os homens ali não tinham nenhum pensamento de que ele estava prestes a libertar Lázaro do sepulcro. Vejam o versículo 37 também, como é interessante isso aí. O versículo 37 diz assim, ó: mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Veja que até poucos instantes do milagre que Jesus ia fazer, os homens ainda estavam pensando que ele era um profeta, que assim como Elias e Eliseu, ou Moisés, realizou milagres em nome de Deus. Eles não conseguiam ainda perceber que diante deles estava o próprio Deus encarnado em toda a sua glória, manifesta ao mundo. E aqui você tem então, irmãos, um pano de fundo de que tudo isso era de fato pela providência de Deus, para que Cristo manifestasse ainda mais a sua glória, pois Ele é o resplendor da glória de Deus. Agora, não é difícil para a gente discernir aqui por trás da sombra e da escuridão da morte, o que é muito mais solene e trágico. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente esbarra apenas num aspecto da morte. Eu me refiro à morte física. E veja, a morte física é apenas uma imagem, uma figura, assim, parecida com um efeito do que a outra morte mais terrível e trágica ela significa, pois ela é infinita, ela é eterna. João 11 nos lembra então, irmãos, que o homem natural, ele está morto em transgressões e pecados.
João 11 nos lembra que o salário do pecado é a morte, e quando o primeiro homem pecou, ele recebeu esse salário terrível. A Bíblia diz que no dia em que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, proibido por Deus, ele morreu. Mas não apenas fisicamente, quando ele percebeu que os seus dias eles iam se desgastando com o tempo, mas ele recebeu uma sentença de morte espiritual, como juízo de Deus, a maldição do pacto. Adão morreu espiritualmente, mas lembre-se, não apenas como um homem em particular, mas sendo o cabeça do pacto, ou como a nossa confissão de fé chama, o cabeça federal, de toda a raça humana, seu representante. O que foi que aconteceu? Aconteceu com a humanidade aquilo que acontece com os galhos, quando o tronco de uma árvore é arrancado da terra. Se uma árvore é arrancada da terra, aqueles troncos, ou aqueles galhos, perdão, aquelas folhas, aqueles frutos que dependem da árvore, eles vão embora. Foi isso que aconteceu com a humanidade quando Adão pecou contra Deus. E é por esta razão que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, capítulo 4, que todo aquele que nasce neste mundo, ele já entra no mundo separado da vida de Deus. O homem natural, então, todo homem que habita neste mundo, ele se encontra nesta situação. Ele está vivo em relação ao mundo, ele está vivo em relação a si mesmo, ele está vivo em relação aos seus próprios pecados, mas ele está morto em relação a Deus. Ele não tem a vida de Deus em sua alma. Isso é interessante porque mostra como é possível que o homem ele seja religioso e ele faça exercícios religiosos, mas ele possa fazer tudo isso completamente desprovido da vida de Deus. E é por isso que João vai nos lembrar também que quando Nicodemos foi ao encontro de Jesus, Jesus falou sobre isso. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Tudo que você faz, ou todo o seu esforço, ou toda a sua dedicação ou devoção a Deus, não adiantará se você não nascer da carne e do Espírito. Você precisa de uma vida completamente nova. E somente aquele que lhe deu vida é o único que pode recriar vida em você, ou recriá-lo novamente para Deus. Então, irmãos, observem como esta passagem ela é interessante, porque ela fala muito da condição do homem como um pecador. De que serve um remédio para alguém que está morto? Veja que somente Jesus poderia trazer um homem, ou um defunto, já sepultado há 4 dias, novamente à vida. Nada poderia fazer isso senão o próprio Deus. Do que adianta você pregar a palavra aos pecadores se eles são incapazes de ouvi-la? E essa é a pergunta que João capítulo 11 responde, porque quando Jesus se aproxima do túmulo, e os judeus ainda dizem, mas não podia ele que abriu os olhos àquele cego fazer que este não morresse? A palavra, quando pregada, ela traz o mesmo comando ou a mesma ordem que Cristo deu a Lázaro. Ele estava ali dentro do sepulcro e o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. É a mesma palavra que todo pregador ele deve sempre anunciar, mesmo sabendo que o poder não está nele de tornar um homem morto em seus delitos e pecados novamente vivo. Porque o mínimo de inteligência no homem vai ensiná-lo que aquele que morreu não vai nos escutar. É muito triste quando nós vemos uma família sofrendo por aquele familiar que morreu. Um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho. Ele sabe, se ele é um crente, que ele não vai ouvi-lo. Ele chora ali no caixão. Ele beija aquele corpo que já entrou em estado de composição. Ele fala ao ouvido.
Eu me lembro muito bem me despedindo do corpo da minha mãe com os meus irmãos, e a gente dando tchau para um corpo, já estava morto. Mas essa é a nossa expressão, mas o mínimo de inteligência nos faz lembrar, mesmo crianças, não há mais comunicação. Contudo, por que a palavra de Deus ela deve ser pregada? Deus responde isso. Porque assim como Deus ordenou a Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, ó filho do homem, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A pregação do Evangelho, ela traz o mesmo efeito, é o mesmo comando de Deus, é o mesmo comando de Cristo ao pecador, morto espiritualmente. Vem para fora, vem para fora, venha para Deus. Deus nos ordenou fazer isso e é por essa razão que nós não devemos questionar a sua sabedoria. Paulo escreveu aos Romanos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então nós devemos pregar. Segundo, porque as próprias palavras que somos ordenadas a pregar, disse Jesus, João capítulo 6, vamos lembrar juntos? João capítulo 6, eu acho que foi no versículo de número 63, veja que interessante. Jesus disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a segunda razão porque nós pregamos a pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados, é porque as próprias palavras que Cristo nos ordena pregar, nos manda pregar, Ele mesmo nos lembra, são Espírito e são vida. A palavra que devemos revelar, Filipenses capítulo 2 diz, é a palavra da vida. Então, o novo nascimento, escreveu João, não é do sangue, ou seja, não vem por descendência natural, não é da vontade da carne, ou seja, não é pela própria vontade do homem, por minha vontade ou sua vontade, nem da vontade do homem. Isso quer dizer, da persuasão de quem fala, ou do poder de convencimento do pregador. Mas João capítulo 1, versículo 13 diz, vem de Deus, o novo nascimento vem de Deus, porque todos que recebem a Jesus, a eles é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A semente, então, que Deus usa para produzir o novo nascimento, escreveu Tiago, irmão do Senhor, é a própria palavra. A própria palavra. Então, como isso é impressionante e de forma muito bela, registrado aqui em João capítulo 11. Lázaro estava morto e que ele havia morrido era inequivocamente evidenciado pelo fato de que seu corpo já estava se corrompendo, em estado de decomposição. Quando Jesus chega lá e manda que os homens retirem a pedra do sepulcro, as irmãs de Jesus vão dizer que já fedia, cheirava mal, já estava em decomposição. Mas veja, da mesma forma, a morte espiritual do homem natural é claramente manifesta pelas corrupções de seu coração durante a sua vida. Você nota no capítulo 11 o total desamparo do homem na presença da morte, e é justamente isso que o servo de Deus precisa para se apoderar em sua aplicação espiritual. Se fosse apenas uma questão de estupidez no pecador, nós poderíamos superar tudo isso por declarações claramente fundamentadas na verdade. Seria simples. Se fosse simplesmente uma vontade rebelde do pecador, que não estava querendo seguir o caminho da salvação, nós poderíamos então convencê-lo com os nossos poderes e técnicas de persuasão. Se fosse apenas que a alma do pecador estivesse doente, nós poderíamos induzi-lo a aceitar algum tipo de remédio espiritual. Mas João 11 nos lembra que todo pecador na presença da morte se torna impotente. E veja como tudo isso parece desanimador para nós, mas nada melhor do que
ao ouvir o Evangelho, ter a nossa autossuficiência destruída. Paulo vai dizer aos Filipenses: não confiamos na carne. João 11, então, irmãos, nos ajuda a compreender que quando o pecador percebe sua própria impotência, é muito mais provável que ele então busque a ajuda de Deus, ele corra para Cristo. Quanto mais cedo reconhecermos o que disse Jesus em João 6,63, que a carne para nada aproveita, mais prontos estaremos para clamar a Deus por sua graça toda suficiente. E veja que a passagem nos mostra que até que o homem deixe de depender de si mesmo, ele nunca começará a buscar depender de Deus, a perceber a sua dependência, necessidade e dependência de Deus. E é por essa razão que certa vez os discípulos disseram a Jesus: mas Senhor, diante disso, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Então, é algo maravilhoso que nós encontramos aqui, irmãos, e olhando para a continuação do texto, veja como prossegue a narrativa de João capítulo 11, versos 12 e 13. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Veja que, pela linguagem aqui, fica claro para nós que os discípulos não entenderam a Jesus. Eles não compreenderam o que o Senhor estava dizendo. Eles estavam supondo que Jesus estava se referindo a uma recuperação de Lázaro. Lázaro, ele apenas está dormindo. Ele não morreu. Ele está se recuperando. Mas veja que essa linguagem que Jesus utilizou, ela não era estranha para os judeus. Ela não era estranha. Por quê? Porque as escrituras que eles tinham em mãos, na época, o Antigo Testamento já falava sobre isso, ou usava esse tipo de linguagem quando se referia à morte. Eu me refiro ao sono, ou a pessoa está dormindo. E por que então os discípulos falharam em notar isso? Veja que a resposta não é difícil de se encontrar. Eles ainda estavam muito relutantes, hesitantes, tímidos, quanto à decisão de Jesus seguir para a Judéia. Mas por que isso então nublaria suas mentes? Porque eles estavam muito preocupados com aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam muito preocupados com as circunstâncias temporais. Qual era a preocupação deles? O apedrejamento de Jesus. O apedrejamento e a morte do seu amado Senhor. E se ele fosse apedrejado, eles sabiam, indo com Jesus, provavelmente não haveria muita possibilidade de escaparem também. Eles iam morrer. Veja o que é que acontece, irmãos, quando os nossos pensamentos estão centrados em questões do tempo. Veja o que acontece quando os motivos do nosso coração, à parte da palavra de Deus, porque egoístas, eles nos controlam. E aí a nossa visão espiritual, ela fica ofuscada, embaçada. A gente não consegue enxergar o que Jesus quer para nós. Mas somente quando os nossos olhos, eles se tornam únicos e focados na glória de Deus, é que o nosso corpo, então, ele se enche de luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida, ou terá a luz da vida. No verso 14, então, Jesus claramente disse a eles, observem, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Veja uma prova da onisciência de Cristo.
Cristo tem todo o conhecimento do mundo. Cristo a tudo vê. Nada pode ser ocultado do Senhor. Os discípulos não estavam compreendendo que a demora de Jesus era providente, porque ele deveria obedecer o Pai, fazer a vontade do Pai, manifestar a glória do Filho de uma maneira maior. E o que ofuscava a visão dos discípulos eram preocupações temporais, questões do coração, temor de homens. Mas Jesus então vai falar de uma maneira mais clara para eles. Lázaro não está se recuperando. Vocês estão esquecendo disso. Lázaro morreu. E Jesus sabia que Lázaro já estava morto há 4 dias, embora os discípulos supusessem que ele estava se recuperando de uma doença. Veja que não chegou nenhuma segunda mensagem vinda de Betânia para anunciar a morte de Lázaro para Jesus. E de fato nenhuma mensagem precisaria chegar até ele. Mesmo na forma de servo, mesmo em semelhança humana, Cristo não era outro senão Deus poderoso, todo-poderoso. E aqui você tem uma prova clara que ele forneceu. No primeiro milagre que ele realizou na festa de casamento, João capítulo 2, você deve lembrar que depois do milagre, os judeus ficaram muito admirados com o que Jesus fez. E João registra que Jesus não se encantou com aquilo ali não. Ele não se deixou enganar porque ele conhecia o coração de todos eles. Onisciência. E aqui, que bênção para nós, irmãos, é saber que o nosso Salvador não é outro senão o Deus Emanuel, o Deus conosco. Era isso que ele queria ensinar para os discípulos, mas também era isso que ele queria revelar para os fariseus, e ele deixaria marcado para a lição de toda a igreja em todas as eras. Verso 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Por que Cristo deveria estar feliz? Porque os discípulos, eles agora, sabendo que Lázaro estava morto, Jesus não estava presente para curá-lo, estariam os discípulos indo com ele para Betânia. Por que Jesus estaria feliz com isso? Porque, repito, eles iriam testemunhar uma manifestação mais elevada da glória de Cristo, diante do que ele iria fazer. Seria diferente, repito, se Lázaro tivesse sido curado ainda doente. Mas que diferença sua presença teria feito ali? É impossível escapar dessa reflexão. E se o Senhor estivesse lá, Lázaro não teria morrido? As palavras dos discípulos implicariam de fato isso, claramente, mas a Escritura vai nos ensinar ainda outro ponto, irmãos, e é este aqui, veja só. O Senhor estava dizendo para os seus discípulos que o fato de uma pessoa ser curada somente com a presença dele lá era inconsistente com a sua glória. Ele poderia curar Lázaro apenas através de uma mensagem por meio dos mensageiros, como ele curou a filha de Jairo. Ou como ele curou aquele servo do centurião. Pode ir, a pessoa já está curada. Então, Jesus estava querendo mostrar isso aqui, e é algo impressionante que não haja nenhum vestígio de alguém ter morrido na presença do príncipe da vida. Atos 3 chama o Senhor Jesus assim, se refere a ele dessa forma. Você vai ler a Escritura e você vai perceber que é impressionante que não haja nenhum vestígio de alguém que tenha morrido na presença de Cristo.
os evangelhos registram sempre que Cristo entrava na presença da morte. O que é que acontecia com a morte? Imediatamente ela fugia dele. Imediatamente. Onde Cristo chegava, se alguém estava morto ou prestes a morrer, a morte fugia dele. E aqui nós aprendemos algo sobre a impossibilidade de alguém morrer na presença de Cristo. Aqui você tem uma conexão maravilhosa com o que aconteceria daqui a alguns meses no jardim do Getsêmani, quando os oficiais eles chegam para prender o Salvador. Pedro saca a sua espada e ele fere Malco, o servo do sumo sacerdote, cortando a sua orelha. Na verdade, Pedro não acertou o golpe, ele queria arrancar a cabeça daquele homem ou acertá-la, porque ninguém ia pegar Jesus. Era a decisão de Pedro em defendê-lo. Mas tudo aquilo foi em vão. Os evangelhos registram, ninguém morreu na presença de Cristo durante o seu ministério. O que foi que Jesus fez? Nem Malco foi morto, ele se ajoelhou, pegou a orelha daquele homem, colocou-a no lugar. Perfeito o que ele fez, que nenhum cirurgião plástico, por melhor que seja nesse mundo, faria por aquele homem. Mais impressionante ainda é o caso dos 2 ladrões que foram crucificados com ele. Eles morreram depois que Jesus entregou o seu espírito. Vocês lembram? Eles só morrem depois que Jesus morre. Enquanto Jesus estivesse ali, a morte não triunfaria. Essa é a mensagem. Quando Jesus entrega o seu espírito, o registro nos evangelhos é que os soldados romanos vão e quebram as pernas daqueles homens para apressar a morte por crucificação, que era por sufocamento. Então, a morte sempre fugirá da presença de Jesus. E você tem um exemplo mais notável ainda no caso do filho da viúva de Naim. Aqui você tem um exemplo diferente do que nos casos da filha de Jairo e do irmão de Marta e Maria. Cada um deles apelou a Jesus, mas nessa passagem do filho da viúva de Naim foi diferente. Vamos para Lucas capítulo 7, para a gente verificar o registro. É bem interessante, queria mostrar para vocês. Então aquele jovem estava prestes a ser enterrado, e quando o cortejo fúnebre estava a caminho do cemitério, o Senhor Jesus se aproximou. Lucas 7, 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu, o devolveu à sua mãe. Veja que esses registros e detalhes são importantes para a gente entender a mensagem maior de João capítulo 11. Quando Jesus disse no verso 15, eu estou feliz por vocês, de que eu não estivesse lá para que vocês creiam. Nós devemos aprender quão perfeitos são os caminhos de Deus, porque se Marta e Maria tivessem tido o seu desejo atendido, não apenas elas e Lázaro também, uma bênção maior do Senhor teria sido negada a eles. Mas os discípulos teriam perdido aquilo que deve ter fortalecido muito a sua fé. Também Cristo teria sido privado desta oportunidade que lhe permitiu dar uma demonstração mais poderosa da sua glória, já feita diante da morte. Somente a sua própria morte e ressurreição seria maior do que tudo isso. Mas aí, irmãos, veja como nós aprendemos com isso. Nós aprendemos muito sobre a sabedoria e a bondade de Deus, quando Ele frustra os nossos planos. Às vezes a gente fica triste quando um plano nosso, um desejo nosso é frustrado. Algo que queríamos demais, e o Senhor nos frustra.
Mas nunca esqueça, quando ele faz isso, é para que a sua própria vontade, infinitamente melhor do que a nossa vontade, ela se manifeste. É assim que o Senhor age. Este versículo também nos ensina uma lição importantíssima, eu me refiro ao 15 de João 11, sobre como o Senhor desenvolve a fé em seus próprios discípulos. Como estava o coração, como estavam os corações dos discípulos? Eles estavam em processo de instrução ou em progresso no aprendizado do Evangelho. A cada evento, o que é que nós percebemos, irmãos? Os discípulos sendo instruídos e iluminados em seus corações por Jesus de forma gradual. Você não vai encontrar nenhuma ação repentina, violenta do Senhor em seu ensino, com respeito aos seus discípulos. Eles não atingiram sua medida de graça de uma vez só, assim como ninguém nunca atingirá, porque não é o método ou a didática da escola da fé. Jesus vai abrindo lentamente os olhos de seus discípulos para que eles percebessem quem era Cristo e o que era o Filho de Deus. Ele vai fazer isso por meio de várias manifestações do seu poder divino, da sua compaixão humana, e eles vão reconhecendo mais e mais que ali estava o Messias prometido. Aquele Messias que eles aprenderam com seus pais, que um dia viria e que eles deveriam esperar. Veja que, voltando para o primeiro milagre de Jesus, quando ele realiza o milagre, em João capítulo 2, você tem a ilustração desse mesmo princípio. João 2, versículo 11, diz assim, João 2, versículo 11. Com este, ou seja, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus faz o mesmo com a gente, irmãos, todos os dias, é a maneira dele lidar conosco. Há uma forma em que ele trabalha em nosso coração o desenvolvimento da nossa fé. É como uma semente que é lançada em um solo fértil. Nasce a erva, depois a espiga, depois o grão, depois a espiga fica cheia de grãos. É assim que o Senhor vai trabalhando o desenvolvimento da nossa fé. Até mesmo as frustrações, elas têm por objetivo fazer isso. Lembrem-se que Deus faz tudo com um santo propósito, que até aquelas árvores marcadas com as pancadas dos nossos filhos em nosso acampamento já ajudaram muitas jacas a amadurecerem, muitas mangas caírem do pé, porque quando o tronco de uma árvore é agredido, um hormônio que pertence a essa árvore é liberado e isso faz com que os frutos amadureçam. Nada nessa vida é sem propósito. Até mesmo quando nós apanhamos, diz a Escritura, é para que nos tornemos perseverantes, firmes, maduros, cheios de esperança. O verso 15 então nos mostra, Jesus diz, vamos então até ele, João 11, versículo 15, Lázaro está morto, de fato, vamos ter com ele. Assim o Senhor fala para os seus discípulos, e você percebe como é grande o seu amor, ele é mais forte do que a morte, a sepultura não separaria Cristo de seus amigos, outros amigos o acompanhariam até a sepultura.
e então contemplariam o grande amor do Senhor. Nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Lázaro não podia vir a Cristo, porque estava morto, mas Cristo iria até ele. Por seu grande amor, Cristo iria até o seu amigo. Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Não é de se admirar que Tomé tenha dito isso aos seus condiscípulos, em vez de dizer isso ao Senhor. Ele faz uma declaração muito pessimista, de fato, característica do homem. Tomé era um homem que olhava sempre para o lado obscuro da situação. Lázaro está morto, Cristo vai morrer, vamos também morrer com ele. Vamos fazer a mesma coisa. E veja, a declaração de Tomé é feita depois que o Senhor disse: eu vou para despertá-lo do sono. Não foi o que ele disse? Verso 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando os discípulos entenderam errado, mais adiante ele vai dizer o que ele estava para fazer. Lázaro, vou dizer claramente para vocês, Lázaro morreu. Ou seja, quando eu disse que nós vamos para lá porque eu vou despertá-lo, eu vou torná-lo à vida. Então Cristo estava indo para Betânia para dar vida aos mortos, mas notem que ao mesmo tempo, e esse é o contraste da passagem, quão difícil é para o homem compreender os pensamentos de Deus. Quão difícil. Nós temos muita dificuldade. Tomé, depois de toda a declaração do Senhor, falou apenas em morrer. É evidente que Tomé falhou completamente em entender o que Cristo havia dito antes. E isso nos prova, irmãos, algo muito sério. Prova que pode haver descrença até mesmo no coração daquele que é mais crente aqui. Só o Senhor sabe que é o mais crente aqui entre nós. Mas até no coração do mais crente pode haver descrença. Mas ainda assim, não devemos ignorar o espírito de devoção deste discípulo. Tomé estava disposto a morrer com Cristo do que ser separado dele. Ainda que haja descrença por vezes no coração de um crente, porque ele está unido a Cristo e nada pode separar o crente de Cristo, a sua devoção sempre será única a ele. Embora lhe faltasse percepção, ele estava profundamente apegado à pessoa de Jesus. Então, ele disse: Jesus quer ir para lá, Jesus vai morrer, mas eu vou com ele. Eu vou morrer com ele. E ele ainda chamou os amigos: vamos juntos morrer com nosso Senhor. Não há razão para a gente viver sem ele. Verso 16, ele diz: vamos nós também, veja no final, para morrer com ele, ou para morrermos com ele. Então, você tem aqui a linguagem de uma mente desanimada, de fato, pessimista com respeito ao futuro, estando com Cristo, que não conseguia ver nada além de morte. Ele só conseguia perceber isso. O mesmo homem que depois não iria crer que seu mestre havia ressuscitado e pensou que as notícias eram boas demais para ser verdade, é apenas um dos 12 que pensa que se eles voltassem para a Judéia, todos iriam morrer. Na verdade, esse não foi somente um pensamento de Tomé, foi uma compreensão de todos eles. E veja que essas coisas, irmãos, elas nos ajudam, elas servem como aprendizado para nós, porque sem dúvida alguma,
nós não somos em nada diferentes de Tomé. Veja como essa passagem aqui e essas declarações de Cristo, contrastando com a dos seus discípulos, revelam que a graça de Deus na conversão do homem não o remodela por completo a ponto de retirar vestígios de sua inclinação natural de caráter. Por isso que Deus nos salva, Ele nos liberta dos nossos pecados, Ele nos salva da condenação eterna e Ele trabalha na vida do crente, durante a sua caminhada cristã, a santificação. Porque essa compreensão perfeita, exata das coisas, ela só será alcançada na glória. Os vestígios ainda do velho homem precisarão ser removidos. Eu não preciso demorar muito falando sobre isso para vocês, porque nós sabemos quais são esses vestígios em nossa alma. Alguns são mais melancólicos e pessimistas, outros são mais ousados a ponto de quererem fazer tudo dependendo de si mesmos. Alguns não controlam o seu ímpeto e são facilmente tomados por ira. Outros não conseguem vencer pecados tão comuns e repetitivos na vida do homem, que é o mau uso da comunicação. São vestígios da nossa inclinação natural, que o Senhor, Ele vai trabalhando à medida em que vai nos ensinando o Evangelho. Os sanguíneos não deixam de ser sanguíneos, nem os desanimados de serem desanimados. Quando passam da morte para a vida e se tornam verdadeiros cristãos, o Senhor continuará trabalhando no coração deles. Basta lembrarmos de Pedro, tão corajoso em tentar defender Jesus quando os guardas do templo foram prendê-lo. E depois, quando ele compreende a gravidade de toda a situação, junto àquela fogueira buscando se aquecer, ele nega ao Senhor por 3 vezes, dizendo que nunca teve parte com ele. Ele já estava tão parecido com o Senhor, que uma serva disse assim: não tem como dizer que você não é discípulo, você fala como ele, você se comporta como ele. Mas Pedro fraquejou. E assim somos nós, irmãos. Isso nos mostra que devemos fazer grandes concessões ao nosso temperamento natural, para que seja formado em nós o que Deus pretende trabalhar, ou o que Ele estima trabalhar em nós como cristãos, de maneira particular. Não devemos pensar que todos os filhos de Deus sejam exatamente um e o mesmo. Não devemos esperar isso. Lembre-se, mais uma vez, a ilustração da natureza. Você vai para uma floresta, e quando você está numa floresta, e você está cercado de vários tipos de árvores, você não consegue perceber que cada uma delas tem suas próprias peculiaridades de forma, crescimento, porque até você chegar próximo a elas, você não notará isso, porque de longe você só vai perceber uma grande massa de vegetação. Para você tudo ali é árvore, mas quando você se aproxima, você começa a perceber as divergências entre elas. Assim funciona na igreja de Deus. Cada membro do corpo de Cristo tem seu próprio viés distinto, e ainda assim todos, no geral, são guiados pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Redentor. João 11 nos lembra, as 2 irmãs Marta e Maria eram diferentes. Os apóstolos Pedro, João e Tomé eram também muito diferentes entre si em muitos aspectos, mas todos eles tinham um ponto em comum: amavam a Cristo e eram seus amigos. A perspectiva de Tomé foi a pior possível, mas ele amava a Cristo e ele disse: se o meu Senhor vai para a Judeia para morrer, eu vou com ele. E ele ainda chama os amigos: vamos juntos.
Vamos com o nosso Senhor. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Não sei se você percebeu, mas Cristo ele não corrigiu o erro de Tomé. Ele não fez isso. Mas calmamente deixou a verdade fazer aquilo que no devido tempo produz a obra de Deus. Você vai ter a referência aqui aos 4 dias, o que torna evidente que em João capítulo 11, nós temos mais do que uma imagem típica da condição espiritual do povo de Israel. Do ponto de vista doutrinário, a condição de Lázaro na sepultura retratou com precisão o estado do homem natural morto em seus delitos e pecados, sua depravação total. É verdade que Lázaro era judeu, mas lembre-se do provérbio que diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ele era pecador. Romanos capítulo 3 mostra claramente que o estado de Israel também era o estado dos gentios, ou seja, tanto judeus como gentios são pecadores e estão mortos em seus delitos e pecados. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, irmãos, a palavra dia aqui, ela é significativa, no versículo 17 de João capítulo 11, porque ela tem um significado mais profundo para nós. Em termos espirituais, lembrem-se, para o Senhor, um dia pode ser como 1000 anos, 1000 anos podem ser como um dia. 4 dias aqui, se o homem estivesse no lugar da morte, o que é um estado de separação de Deus, pois havia exatamente 4.000 anos da queda de Adão até a vinda de Cristo ao mundo. Você tem a permissão de Deus de que o terrível estado do homem fosse completamente manifesto antes que ele enviasse Cristo a esta terra. Você tem então aqui uma imagem preciosa. Aproximadamente 4.000 anos se cumpriram desde a queda de Adão até a plenitude dos tempos quando Jesus encarnou. O que são 4.000 anos diante do Deus que pode considerá-lo 4 dias? O que são 4 dias diante daquele que pode considerar 4 dias como 4.000 anos? Então, quando Jesus chegou e ele encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias, ele vai revelar algo precioso. O Espírito Santo, ele tinha uma razão para colocar isso tão indefinidamente, e essa razão nós buscamos aqui apresentar aos irmãos. Quando Jesus veio a esta terra, ele, o homem caído, estava na sepultura, o lugar dos mortos, já há 4 dias. 4.000 anos. Veja como a Escritura nos oferece uma minuciosa precisão a respeito do tempo e da época em que o Senhor manifestou a salvação. Verso 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Há uma razão por que esse registro aqui da distância topográfica, né? ou geográfica entre a aldeia de Betânia e a cidade de Jerusalém. A primeira razão explica porque os muitos judeus tinham vindo a Betânia para confortar Marta e Maria, conforme o versículo de número 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. A segunda razão mostra quão perto de Jerusalém ocorreria a ressurreição de Lázaro. Ficava a menos de 2 milhas, ou 15 estádios da sede da fé judaica, Jerusalém. Ou seja, uma distância muito curta, quase à vista do templo, provavelmente. E todo espaço para desculpas foi assim removido
para qualquer ignorância nos líderes da nação quanto à identidade e pessoa de Cristo. Muitos judeus afluem para aquela pequena aldeia para consolar Marta e Maria. E o que estaria prestes a acontecer? Lázaro seria ressuscitado. E um grande número de pessoas testemunharia isso. Então, seu último e maior sinal foi dado diante de muitas testemunhas oculares. Muitas delas, certamente, levariam essa notícia para o Sinédrio. Estavam quase às portas do Sinédrio. E aqui você tem um detalhe aparentemente sem importância, mas perceba, o Espírito Santo enfatizou com um versículo tão simples a culpa profunda dos judeus em assassinarem o Redentor. Perto de Jerusalém, ele fez o último e grande sinal, declarando ser ele a ressurreição e a vida. Não haveria prova maior, irmão, do que esta, de que o Filho de Deus estava presente no meio dos homens. Quem teria poder para ressuscitar um morto, já sepultado há 4 dias? Senão o próprio Filho de Deus. Então, eles se tornariam mais responsáveis por sua rejeição a Cristo. Verso 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Eles estavam ali e o consolo deles certamente deve ter sido muito pobre. Eles estavam testemunhando também as lágrimas do Senhor ao lado do túmulo de Lázaro. Mas o que eles dizem? Não foi ele que abriu os olhos ao cego? Não poderia ter ele feito com que este homem não morresse? Eles só viam Jesus como um curandeiro, fazedor de milagres. Eles não estavam compreendendo a sua glória, a glória de sua pessoa. Veja que a linguagem que eles usam no verso 37, não podia ele, ou no grego, não podia este homem. Eles só estavam vendo Jesus assim, simplesmente assim. Nunca entrou em suas mentes que ele era capaz de ressuscitar os mortos. Como então eles poderiam confortar aquelas irmãs em aflição? É impossível para um incrédulo ministrar conforto real a um filho de Deus enlutado. Porque somente Deus pode curar os corações partidos. Somente o Consolador Divino pode falar de paz à alma atribulada. E se uma pessoa não conhece, se ela não foi salva por Jesus, ela é incapaz de apontar outra fonte de consolo e descanso para uma alma desolada, pois não há. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja aqui também a sabedoria de Deus, mais uma vez revelada, ela é predominante. Ao esperar 4 dias antes de ressuscitar Lázaro, o que foi que aconteceu? Um número muito maior testemunhou a ressurreição daquele homem. E assim o milagre de Jesus teve uma autenticação muito mais poderosa, recebeu muito mais publicidade. E é importante entender isso aqui, irmãos, entender que a mão que controla todas as coisas moldou os eventos de tal forma que era impossível para o Sinédrio desacreditar que este último grande sinal do Messias, ele estava ali, presente diante de todos os homens. Aqui então, nós temos uma razão adicional para o que nós já vimos anteriormente, quando, pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, verso 6. Deus não só tem uma boa razão para cada um de seus atrasos, mas geralmente uma razão múltipla acompanha este atraso. Muitos fins diferentes são alcançados por cada uma das ações de Deus. Não só é perverso, como também insensato ao homem criticar
os caminhos de Deus. Eles não são os nossos caminhos. O homem planeja, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Como eu disse introdutoriamente, essa ação de Marta era completamente característica dela. O Senhor não havia chegado ainda à aldeia, o verso 30 nos fala sobre isso, e ela já avançaria para o seu encontro. E os versículos seguintes nos mostram algo da condição de sua mente naquele momento. Por quê? Porque diz no versículo 30 que Maria, ou no versículo 31, que os judeus estavam com Maria em casa, reforçando que Marta e Maria estavam sendo consoladas. Marta, quando soube, verso 20, foi até Jesus, mas a sua irmã ficou onde estava. Ela esperou o Senhor chegar até ela. Aqui é impossível não perceber o temperamento característico de Marta, né? Veja que ela era ativa, agitada, ocupada, extremamente expressiva. Ela não consegue esperar, mas ela corre impulsivamente para o encontro de Jesus. Maria, quieta, gentil, reflexiva, mansa, ela estava passivamente em sua casa, sentada, esperando o Senhor. E aqui você tem verdades preciosas nesses pequenos detalhes. Veja que o mesmo Espírito que inspirou Lucas 10, moveu o coração do apóstolo João a registrar essas pequenas marcas de caráter dessas duas servas de Deus. Verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Alguns pensam que Marta falou com um espírito de soberba, mas não foi isso que aconteceu. Marta não estava reprovando o Senhor, porque ele não respondeu prontamente a mensagem que foi enviada a ele, enquanto ele estava, antes dele chegar em Betânia. Veja, o que nós vamos perceber aqui é que Marta, ela dirige ao Senhor essas palavras, mas com um lamento muito triste. Ela estava muito triste. Ela estava revelando ao Senhor a tristeza de seu coração. Era o que ela estava fazendo. Ela estava revelando a tristeza de seu coração. As palavras de Marta mostram claramente o que estava em primeiro lugar na mente e no coração das duas irmãs, não somente na dela, durante aqueles 4 dias difíceis. Porque, como eu já mostrei a vocês no verso 32, Maria vai dizer a mesma coisa, sentada em casa. Quando Jesus chega, ela vai dizer, Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não estaria morto. E aqui você tem, irmãos, uma mistura interessante do natural e do espiritual, da fé e da incredulidade nesta declaração de Marta. Como assim? Porque ela tinha confiança em Cristo, mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, a sua declaração limitava seu poder. Ela acreditava que seu irmão não havia morrido, não importava quão baixo ele estivesse, afundando nas profundezas da morte, se Cristo estivesse presente. Entretanto, o pensamento nunca parece ter entrado em sua mente de que ele, ao mesmo tempo, era capaz também de ressuscitar Lázaro, mesmo naquele estado. Naquela condição, naquele momento, a melhor declaração dela deveria ter sido, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Mas veja como isso é tão apropriado para nós, porque
nós como cristãos somos um estranho paradoxo de credulidade e incredulidade, de fé e descrença. Parece que temos por vezes uma dupla personalidade. Nós não somos diferentes das irmãs de Lázaro. O que seria repreensível nesta declaração de Marta é que ela estava fazendo da distância de tempo uma limitação para o poder de Jesus. Talvez esse seria apenas o motivo aqui em que ela se torna repreensível, porque o restante da sua expressão do coração parece nos revelar lamento profundo, tristeza profunda. Mas a pergunta é, e nós não temos sido frequentemente culpados da mesma coisa? Nós não temos frequentemente invejado, por vezes, aqueles que estavam na Palestina durante o tempo em que a palavra viva de Deus habitou entre os homens? Mas agora, infelizmente, estando ele ausente, para nós, parece que o céu está tão distante. E a palavra de Deus nos lembra, não está distante. Não estava muito distante para que Estevão pudesse vê-lo diretamente com os seus olhos. Mas por vezes nós agimos assim, como se ele estivesse tão longe de nós. Não temos a preciosa promessa do Salvador, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas por vezes, porque Cristo está corporalmente ausente, nós achamos que o céu está tão longe de nós. Foi isso que Marta estava expressando. No entanto, ela não deveria fazer isso, como também por vezes também não deveríamos fazê-lo. Se o Senhor não tivesse curado tanto o servo do centurião, quanto o filho do nobre à distância por sua palavra, mas ele fez isso. Mas Marta se esquece, a sua memória falha. É o que acontece no momento da provação, é o que acontece no momento do sofrimento. A gente sabe tudo, mas parece que naquele instante nós não sabemos mais nada. A provação e o sofrimento não são aproveitados por nós, e nós nos esquecemos tão rapidamente daquilo que o Senhor tem feito por seu povo. Como isso, infelizmente, acontece com frequência em nosso meio. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Veja que a palavra adicional dela indicava que existia, de fato, um significado diferente em suas palavras das de Maria. Ela diz no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Sua irmã vai dizer a mesma coisa. Verso 32, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta certamente deve ter dito o que disse, sem qualquer deliberação. Ela não reflete, ela fala com a sua impulsividade característica. Ela provavelmente proferiu os pensamentos que vieram à sua mente, ela não os escondeu. No entanto, ela não faria tal declaração de forma tão rápida, ligeira, se ela tivesse reconhecido, conhecido Cristo como o Filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Veja novamente o versículo de número 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela usa o verbo pedir. E a expressão pedir a Deus indica que ela não reconheceu que Cristo era aquele em que habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Existem duas palavras na língua grega para o verbo pedir. A primeira delas significa um pedido familiar. A segunda, uma petição em forma de súplica. Uma é adequada para expressar o favor que se pede ao Criador.
por meio da criatura, né? A criatura faz esse pedido ao Criador. A outra, ela reflete aquele pedido que um filho faz para um pai. O primeiro nunca é usado para Cristo, por Cristo com o Pai, exceto aqui nos lábios de Marta. Ela reduz Cristo ao nível dos profetas. Ela ainda não havia concebido que ele era o Deus Filho. Mais uma vez, lembra aos irmãos, o resultado inevitável de Marta não ter se sentado aos pés de Cristo para ouvir suas palavras. Quando deixamos de fazer isso, não experimentamos um crescimento, um aproveitamento melhor da nossa vida cristã quanto ao exercício da nossa fé. Não se engane, é o que acontece. É o que acontece. Acontece com aqueles que estão começando na carreira cristã, mas tem acontecido com frequência com respeito àqueles que já estão muito tempo na igreja. Não é uma questão apenas intelectual, perceba isso, mas é a associação daquilo que a gente aprende, sendo então associada àquilo que nós praticamos, principalmente quando a nossa fé ela é provada. Meu capelão no seminário dizia assim que ele conhecia os verdadeiros crentes no seminário durante o jogo de futebol. O pernambucano chama de racha. Era ali que ele sabia quem era crente ou não. Tinha até seminarista que soltava palavrão. Batia no outro, aí ele sabia. E aí ele ia tratar. Se o cara fosse crente, ia se moldando. Porque o cara chegar num seminário nesse nível, imagine a confusão. Mas é assim que a gente sabe. É no momento da tensão, é no momento da pressão. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente age? E é fácil para nós a desculpa de eu sou assim. Quando na escola do Evangelho, o trabalhar de Deus é diferente. Veja, ele está tratando com os discípulos para que o nível deles se tornasse elevado, não permanecesse raso. Porque esse não é o propósito de Deus. Marta, então, uma lição muito importante para nós, do tempo que a gente perde, às vezes, quando a gente despreza o que o Senhor nos dá semanalmente. Quem passou muito tempo na igreja e não teve a oportunidade que muitos têm de aprender a respeito do Evangelho, dizem isso. Quanto tempo eu passei na igreja e eu nunca aprendi sobre isso. É possível que você esteja na presença de Cristo, mas você esteja atarefado de maneira tal que você acha que nos muitos afazeres você será ajudado nisso. Quando na verdade o Senhor lhe repreende e diz: você anda muito atarefado e preocupado com muitas coisas, mas algo importante está faltando para você. Seu irmão está escolhendo a melhor parte e você está perdendo. Verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Estas foram as primeiras palavras do Senhor Jesus, agora que ele havia chegado aos confins de Betânia. Ele estava prestes a cumprir Isaías 61, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, mas ele ainda não anunciou especificamente seu propósito gracioso. Em vez disso, ele primeiro deu aquela promessa ampla e geral: teu irmão há de ressuscitar. Ele não anunciou quando ou como. Irmãos, essa é a maneira do Senhor extrair gradualmente a sua graça dos nossos corações. Basta para nós ouvir o suficiente da parte de Cristo para encorajar a esperança em nós e fortalecer a nossa fé, mas não o suficiente para excluir o exercício do nosso coração.
Quando você estuda o Antigo Testamento, e principalmente hebraico, você vai aprender uma coisa interessante. O método de ensino do judeu nunca é entregar tudo nas mãos do discípulo. E quando eu estudava hebraico, uma coisa era interessante, porque sempre o professor de hebraico desafiava a gente a ir atrás da resposta quando nós fazíamos uma pergunta e ele nos respondia com outra. Eu faço muito isso com os jovens aqui. Os meninos acham que pastor é consultor online, né? Pastor, sobre esse assunto, pastor, não sei o que, leia, tome, estude, porque senão eu vou passar o dia todo no WhatsApp. Aí eu vou criar uma categoria aí, consultor online. Veja que Jesus, ele faz da mesma maneira. Você vai ver o método de ensino de Jesus. Ele sempre respondia a resposta ou a pergunta do discípulo com outra pergunta. Mestre, o que devo fazer para ser salvo? O que diz a lei? Você guarda todos os mandamentos? Quais são eles? A maneira de Jesus trabalhar é dizendo o suficiente para encorajar o crente à esperança e ao fortalecimento da sua fé, sem excluir o exercício, a disciplina espiritual do coração. A luz nos é dada, irmãos, sobre os grandes mistérios da vida, e ela é dada por Cristo, mas de maneira gradual. Ele vai nos dando um pouco de conhecimento aqui, ele vai nos dando um pouco de conhecimento ali. Não adianta tentar entender tudo de primeira. É importante que você seja paciente e constante em estudar aos pés de Jesus Cristo. Veja que no capítulo 16, e eu acho que é válido isso para nós ainda hoje, do Evangelho de João, versículo 12, Jesus disse: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que a fé, ela precisa ser disciplinada. O conhecimento, ele é transmitido somente quando o coração está pronto para recebê-lo. Nem sempre o nosso coração está pronto para receber a palavra. Nem sempre. Se você estiver com algum problema com o mestre ou o pregador, você não vai receber, você trava, você não consegue ouvir. O conhecimento, então, precisa ser transmitido, e esse é o trabalho do Espírito Santo, somente quando o coração ele está pronto para recebê-lo. A fé, ela precisa ser disciplinada. Veja que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que ele não pôde falar algumas coisas espirituais para eles, ou falar para eles como espirituais, porque eles ainda eram carnais, como crianças em Cristo. E ao invés de dar carne para eles, ele vai dizer: eu dei leite para vocês, porque vocês não estão podendo suportar agora, vocês ainda não estão prontos para isso. Então, isso nos lembra como a nossa mente, ela às vezes é obscura para entender as verdades do Evangelho, e por essa razão o nosso progresso na fé se revela tão lento quanto as coisas de Deus. Verso 24, e eu vou parar por aqui. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que é que Marta estava supondo aqui? Que Jesus estava consolando o seu coração de forma gentil, deixando de lado o seu pedido implícito de que, pedindo a Deus, o seu irmão poderia não ter morrido, e que ele agora estava apontando para ela uma esperança futura e distante. Pobre Marta, pobre Marta.
Até o momento ela havia aprendido muito pouco sobre Jesus. Ela não tinha nada melhor do que a esperança comum de todos os judeus. Os judeus, eles de forma comum criam, assim como nós, na ressurreição dos mortos, no último dia. Mas veja como isso nos sugere outra razão, porque o Espírito Santo nos lembra que Betânia estava tão perto de Jerusalém. Marta ainda estava sob a influência do judaísmo. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele iria revelar a sua glória de uma forma muito mais importante do que a fé judaica. Mas as palavras de Marta também servem de alerta para nós, porque assim como a mulher no poço de Samaria, Marta não entendeu a proximidade da bênção. Em cada caso, veja, meio desanimadas, elas colocaram a sua expectativa para o futuro. O que foi que a mulher samaritana disse a Cristo? Jesus disse a ela, na verdade, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses tais para adorá-lo. Como é que ela responde às palavras de Jesus? Eu sei que o Messias vem, eu sei, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. O que foi que Jesus disse a Marta? Teu irmão há de ressurgir. Como ela respondeu, eu sei. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Cada uma delas tinha apenas uma vaga e inoperante ideia de um bem futuro e final. Enquanto ele falava a cada uma delas de uma bênção presente. A verdade é, irmãos, que para nós faz menos exigência a nossa fé crer que em um dia futuro receberemos corpos glorificados, do que descansar agora na animadora certeza de que os que esperam no Senhor terão as suas forças, todas elas renovadas. Não é mais fácil a gente jogar tudo para frente? Jesus está nos ensinando a esperar e a confiar nessa fé hoje, nessa fé hoje. Isso foi como o que o Senhor disse à mulher no poço, mas é aquilo que eu vou deixar para o próximo domingo, quando ele disse, então, eu sou a ressurreição e a vida. O que foi que ele disse para a mulher samaritana? Quando ela disse, eu sei que virá o Messias, o Cristo. Quando ele vier, falará sobre tudo isso. Ele disse, sou eu que estou falando isso para vocês. Ou para você. Marta diz a mesma coisa. Ela diz assim, eu sei, Senhor, que um dia ele há de ressurgir, na ressurreição do dia final. Veja como Jesus responde, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas eu continuarei e falarei sobre isso com vocês na continuação deste sermão. Vamos orar. Senhor, nos abençoa e aplica a Tua palavra ao nosso coração. São tantas lições, aplicações para a nossa fé. O que nós mais precisamos, Senhor, é confiar dia a dia mais e mais em Ti. Dá-nos esse desejo de exercitar a nossa fé e receber diariamente a porção da Tua palavra para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, nos dando uma visão clara da nossa vida, uma percepção clara daquilo que nos rodeia, daquilo que acontece neste mundo. Pois se não for assim, Senhor, continuaremos pensando como Tomé e os discípulos, pensando como Marta ou Maria, uma mulher de Samaria, todos eles exemplos que se aplicam a nós quando em nossa caminhada agimos de forma semelhante, pois não somos diferentes deles. Mas que maravilhoso contraste nos apresenta hoje aqui,
É o contraste da pequenez e fragilidade humana diante da glória maravilhosa, grandiosa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós te louvamos porque esta não é uma promessa apenas futura para nós, mas que nós já experimentamos no presente. E toda vez que dormimos e acordamos, nós somos lembrados disso. O Senhor nos deixou esta preciosa verdade. Quando dormimos, é como se estivéssemos descansando de tudo o que acontece neste mundo, como se mortos estivéssemos. E quando acordamos, somos lembrados de que um dia ressuscitaremos, renovados, acordaremos para um novo e eterno dia, e viveremos com o Senhor e com os nossos irmãos para todo sempre. Nos abençoa, Senhor, e aplica esta palavra preciosa à nossa alma, em nome de Jesus. Amém.